compartilhar aqui? Não, ainda não. Ainda não? Não. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira aula teórico-prática, a primeira aula teórico-prática da disciplina de clínica cirúrgica do semestre letivo 2020, né, do ano letivo 2020, na verdade. Estamos hoje é dia 5 de maio de 2021, 15 horas e 40 minutos. Né? Então, eu vou passar alguns recados, né? Como essa reunião fica gravada e todos têm acesso, né? Se não está participando de forma síncrona agora, pode ter acesso depois. Eu vou pedir para vocês, por favor, é um pedido, né? Usem mais o microfone do que o chat, tá? Porque, pelo menos nesse primeiro momento, porque a gente, como está começando agora, às vezes a gente não consegue prestar atenção em tudo e acaba passando batido alguma pergunta. Então, se for algo com pouca importância, de pouca relevância, que dá para perguntar em outro momento, tudo bem colocar no chat, né? Mas, de preferência, erga a mão, né? Ou simplesmente abra o microfone e faça a pergunta. Né? Inclusive, dá uma sensação de bem-estar para o professor, porque ele não se sente tão sozinho. Eu vi nessa semana que passou agora, né? Na verdade, essa semana que está se iniciando, várias brincadeirinhas dos professores ali nos grupos, pô, eu dei aula hoje simples para milhões de bolinhas coloridas que não falam, né? Então, como eu disse para vocês, a prática pura não vai existir. A gente vai ter aulas teórico-práticas. Então, para aprendizado, né, para maximizar o aprendizado, depende muito de vocês. Interagir, erguer a mão, conversar, perguntar. Senão, a gente vai ter uma disciplina aquém do que a gente esperava, né? Eu estou tentando organizar de uma forma bem simples lá o FPR, né, virtual. Então, eu vou, antes de passar a palavra para o Solimar, de apresentar, eu vou abrir ali o FPR virtual para mostrar algumas coisinhas para vocês. Vou compartilhar minha tela, tá? Então, vou compartilhar minha tela rapidinho aqui. Esse momento, provavelmente, vocês já estão vendo a minha tela. Nós estamos aqui dentro da disciplina de clínica cirúrgica. Alguém responda para mim, por favor. Estão vendo a minha tela? Sim, prof, estamos vendo. Ótimo. Então, aqui, ó, na apresentação, eu coloquei ali direitos de imagens, o link para o acesso ao Teams. Então, assim, né, se você não está conseguindo entrar no Teams, ali não tem o link, é só abrir aqui o FPR virtual, clicar aqui, você já vai direto lá para o Teams e aí solicita ingresso na reunião. Né? Solicita não, é só ingressar na reunião. Ficha 2, cronograma, a apresentação da disciplina gravada, assim como videoaula, e aqui gravada do Teams. Né? Foi aquela primeira aula síncrona que a gente teve. Depois vem choque, né, que são todas as aulas teóricas. Tá? Então, estão todas aí. A gente tem aqui o material de apoio, né, que é um capítulo de uma apostila, muito boa, por sinal, as 5 aulas de choque que já estão aí disponíveis, e aqui o questionário, tá? O questionário não está aberto ainda. Esse questionário ele vai fechar, se não me engano, não. Vai ser o dia... Alguém está com o microfone aberto, está dando cacofonia aqui. Eu fechei esse questionário no dia 21 de maio. Então, ele vai ser aberto hoje, dia 5, e tem até o dia 21 para responder. O do dia 12 também, vai ficar aberto até o dia 21. E o do dia 19 também. Por que isso? Porque a gente ainda está no período de ajuste. Ok? Aí, voltando aqui, ó, nós vamos ter as aulas teórico-práticas de choque, tá? Então, aqui dentro,
Tem um vídeo complementar, é um vídeo de internet, é um vídeo muito bom, está editado, né, devidamente referenciado, e aqui tem a aula do Solimar de hoje, tem a discussão de caso do Solimar de hoje, que eu coloquei antecipadamente aqui no grupo para vocês assistirem antes dessa aula síncrona, mas pode ser que não tenha dado tempo de vocês assistirem, então não tem problema nenhum, né, mas depois vocês dão uma olhadinha. Ok, pessoal? Vamos voltar então, vou descompartilhar a tela. Então, agora eu gostaria de apresentar o Solimar. Na verdade, eu acho que vocês já conhecem ele, até pela conversa que estava tendo aí, eu vi que alguns já, inclusive, trouxeram pacientes para ele atender. Ele foi meu residente aqui em Palotina e atualmente ele é mestrado e faz a disciplina de docência orientada. E hoje ele vai conduzir algumas aulas, né? Então, hoje ele vai apresentar um caso clínico para a gente, referente a choque, referente a tudo que a gente já viu até agora, tá? Lembrando que, se vocês ainda não viram todas as aulas de choque, as 5 aulas de choque, se vocês ainda não leram a apostila, não assistiram os vídeos de apresentação, vocês não viram os vídeos complementares, o material complementar, que o façam. Vai ficar disponível aí para vocês. E tem um questionário para responder, que vai ser aberto hoje às 17h30. E para responder esse questionário, vocês precisam fazer as atividades antes. O questionário só tem uma chance para responder. Então, estudem antes de fazer o questionário, porque é o questionário que vai contar a nota de vocês, tá? Então, Solimar, pode ficar à vontade, tá, Solimar? Pode iniciar a sua apresentação. Peço para compartilhar a sua tela, eu vou ficar aqui contigo, tá? Só vou travar meu microfone e minha câmera. Tranquilo, então. Deixa eu só ver como é que compartilho aqui. Tem que ser obrigatoriamente área de trabalho ou eu posso só mandar apresentação? Não, compartilha a sua área de trabalho e aí você já apresenta ali. Aí eu não enxergo ninguém mais, isso? Enxerga, até que enxerga, se você... Bom, eu tenho 2 telas aqui, eu consigo fazer isso, eu não sei você. Deixa eu ver. Sei que você não é melhor, então, você jogar aí pra mim? É que, na verdade, você vai ter que ficar passando, né? Não, pode deixar. Deixa eu jogar minha tela aqui. Se tiver problema, eu posso fazer isso depois. Olha só me deem um sinal se vocês estão conseguindo ver daí. Só perguntar, eles respondem. Agora apareceu. Apareceu? Deixa eu já abrir a apresentação aqui. Meu computador é bem... Lembrando, pessoal, manter sempre o microfone desligado enquanto não estiver falando, tá? Logo ele abre, daí a gente já começa, tá? Deixa eu só... Bom, enquanto vai abrindo aí, Solimar... Eu vou conversar com eles, vão apresentar. Ei, Solimar, Oi? só um minutinho. Enquanto vai abrindo aí, você se prepara, porque para a gente não estar aparecendo ainda, a gente vai ter... Sempre, todo começo de semana, eu vou colocar o cronograma da semana, né? E a aula prática, teórico-prática, ela vai ser composta, que nem essa semana, por uma atividade teórico-prática assíncrona, que é o vídeo que vocês têm que assistir lá, o vídeo complementar, e por uma discussão de caso, que é o que o Solimar vai fazer aqui agora. Isso é quinzenal, né? A próxima semana não vai ter aula síncrona, é só discussão, caso para vocês estudarem, planejamento e vídeo para vocês assistirem, tá? Então tem que lembrar disso, mas semanalmente eu relembro vocês de como que vai funcionar, tá? Solimar, tá abrindo aí, pode começar, tá? Beleza. Só abrir a edição aqui. Então, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem, né? Todo mundo tá tudo certo? Sim, tudo certo. Então, igual o professor Ulisses já me apresentou, então a grande maioria já me conhece, né? Já tivemos a oportunidade de trabalhar junto ao longo da residência. Então, já conheço vários que estão aqui na aula. Eu acredito que alguns já foram meus clientes na UFPR, né? Já participaram comigo durante consultas, cirurgias.
Então, até a aula ela fica mais proveitosa quando é assim. Então, igual o professor Lice falou, eu gostaria muito que vocês interagissem ao longo da aula, porque para não ficar como se fosse uma aula maçante, né? Vocês vêm, a gente passa um conteúdo e acabou. O objetivo é da gente tentar suprir essa falta de aula prática que vocês estão tendo no hospital veterinário, né? Então, quem já acompanhou a aula prática de cirurgia, então sabe que realmente a gente atende casos reais, a gente não sabe o que vai vir, então são casos de triagem, são casos agendados, lá pela recepção mesmo, que a gente acaba atendendo com os alunos. Então, cada semana é algo novo. Então, você tem que aproveitar ao máximo desses casos que a gente vai estar apresentando para vocês ao longo do semestre, para tentar tirar o máximo do nosso conhecimento, o máximo que a gente conseguir estar ajudando vocês, porque isso é rotina, isso cai no dia a dia, né? Terminar a graduação, vão atender plantão, vão trabalhar em clínicas, vão tentar processo seletivo de residência. Então, isso é dia a dia, tá? Não é nada exorbitante, nada assustador que vocês não vão atender, quem sabe até mesmo já acompanhar em estágio curricular, então é algo que vocês precisam saber. Se sintam, então, livres para me interromper ao longo da apresentação e a gente conversando. Então, igual o professor Ulisses comentou, meu nome é Solimar, né? Fui residente e agora sou mestrando na área de cirurgia. Então, a apresentação de hoje, ela tem relação com o choque. Então, ele é um caso que ele pode ser tanto atendido pelo pessoal do setor de clínica médica quanto de cirurgia. Então, não necessariamente, né, o pessoal, eu trabalho com cirurgia, eu vou só atender, não vou pegar esse caso, o pessoal da clínica médica deixa de lado. Não, ele vale para todas as áreas, tá? Relacionadas à área de pequenos animais. A minha tela está aparecendo para vocês, né? Porque agora sumiu tudo aqui para mim. Sim, está aparecendo aqui. Então, tá certo. Então, o cronograma do professor, que ele disponibilizou para vocês via sistema, né? Então, vamos dar início, então, à apresentação, tá? Então, o tema da aula de vocês foi com relação ao choque. Então, foi classificado, né? Várias classificações, de acordo com a literatura que a gente pega, a gente vê inúmeras nomenclaturas, algumas literaturas condizem, outras não. Então, basicamente, eu vou seguir uma nomenclatura que o professor Ulisses adentrou junto na aula dele, tá? E aí a gente vai discutindo o caso ao longo da apresentação. Então, inicialmente, esse caso clínico ele é real, ele é um caso que foi atendido lá no Hospital Veterinário da UFPR, é um caso meu, né? Foi no ano de 2019, perdão, eu era R1. Então, inicialmente, o Scooby é um cãozinho sem raça definida, ele deu entrada no Hospital Veterinário no setor de triagem. Então, para quem não acompanhou ainda uma consulta no Hospital Veterinário da UFPR, os casos que não são agendados, eles vêm para o setor de triagem, né? Então, sempre tem um veterinário responsável por conversar com o tutor, fazer um breve levantamento sobre o histórico desse paciente, para tentar designar se o animalzinho vai ser atendido pela clínica médica ou pela clínica cirúrgica. Então, durante essa breve conversa, durante a triagem, o tutor do Scooby relatava que ele era um cãozinho, né, um macho, sem raça definida, não era castrado, tinha 12 anos de idade, e ele chegou, o tutor estava extremamente desesperado porque ele tinha sido atropelado por uma motocicleta, fazia em torno de 20 minutos, morava bem próximo do hospital, e ele começou a ficar com um padrão respiratório alterado, ficou dispneico, né, o tutor até comentou que ele estava, mais à frente eu vou mostrar para vocês a ficha de consulta que eu digitei. O doutor comentou que ele estava babando bastante, que era a palavra que ele designa, eu coloquei como cialorreia, muito inquieto, e aí que ele estava ficando com o início da mucosa mais azulada, foi o que ele comentou quando ele trouxe mucosa oral, foi o que ele percebia, né, durante a triagem. Então, o caso ele foi encaminhado para a clínica cirúrgica de pequenos animais e eu acabei ficando responsável pelo Scooby. Quando nós fazemos o atendimento no hospital veterinário, a gente recebe uma ficha, hoje é via sistema, então acredito que muitos de vocês já preencheram, já viram nós preenchendo essa ficha. Eu trouxe ela aqui do ladinho, só o que a gente segue, né, durante a consulta, para a gente não tentar esquecer nada de perguntar para o cliente e estar marcando ao longo do nosso atendimento. Então, como é um paciente que tem história de atropelamento, então, a gente sabe que eu não vou poder fazer toda essa ficha com o cliente, né, com o tutor, e deixar o animalzinho lá esperando. Então, a gente se divide a equipe, parte dos residentes ou dos demais professores e quem está para ajudar no atendimento, vai com o paciente para a emergência para fazer a estabilização, né, fazer um levantamento de como está o estado físico desse paciente,
e normalmente um dos veterinários vai fazer, então, a consulta propriamente dita com o tutor. Eu trouxe aqui para vocês, trouxe várias informações, vocês vão ver que fica até maçante, mas realmente eu dei até uma enxugada com relação à minha ficha de consulta, tá? Então, a gente tem algumas perguntas bem importantes que a gente tem que fazer, principalmente saber fazer durante a triagem aquele levantamento inicial. No final vai ter algum material, tem 2 materiais de complementares para vocês que vai estar falando com relação à parte da triagem, depois a gente vai comentar, mas fazer uma abordagem bem rápida e depois a gente poder fazer aquela consulta bem detalhada enquanto uma outra equipe está trabalhando em cima do paciente, tá? Então, o histórico, pensando na anamnese do nosso paciente, o tempo de evolução da doença ali foi em torno de 20 minutos, só deu tempo do animalzinho ser atropelado, o doutor já chegou até o hospital, né? Ele não foi realizado nenhum atendimento prévio, não foi feito nenhuma medicação, o paciente ele não tinha apresentado vômito, a última alimentação tinha sido há 3 horas atrás do atropelamento, né? O tutor relatou também que ele não tinha defecado com a pancada. Normalmente é comum, às vezes, a gente ver os animais apresentarem, né, um quadro de micção de defecação após o atropelamento. No caso dele, não tinha sido observado. Ele relatou também uma celorreia bem de leve a moderada durante a anamnese, tá? O histórico do paciente com relação a doenças anteriores, ele não tinha relatado nenhuma outra alteração, não tinha doença cardíaca nem respiratória. Também relatou que depois do trauma, então, igual eu tinha comentado no início, que o paciente estava com a boca mais aberta e com a mucosa branca, né? Então, normalmente, algumas literaturas, quando a gente pega para estudar a parte de semiologia, eles escrevem que a gente tem que transcorrer na anamnese de acordo com o que o tutor fala. Às vezes a gente ainda dá uma enfeitada para não ficar um pouco mais fácil o entendimento, né? Mas deixar de uma forma um pouco mais técnica, tá? Então foi que normalmente o jeito que eu sigo minha consulta. Eu tento não prescrever da forma que o tutor fala, mas não mudar nada o contexto, tá? Basicamente foi isso inicialmente. O segundo passo a gente passa então para avaliação dos sistemas específicos. O paciente não urinou depois do trauma, então a gente já tem que ficar, né? Por mais que tenha sido ocorrido há 20 minutos, a gente tem que ficar com uma anteninha levantadinha com relação à parte da urina, depois a gente vai comentar o porquê. O paciente não é castrado, né? Não era castrado na época, não tinha histórico de doença neurológica, não foi evidenciado crise convulsiva ou perda até mesmo de consciência logo após o trauma, e nem tinha histórico de nenhuma doença do tipo. Depois que ele foi atropelado, ele falou que ele não quis se locomover, mas ele tentou ficar em pé, né, sem dificuldade. Então, não demonstrava dificuldade para ficar em pé, mas ele também não queria se locomover. Ele só ficava, sentava, levantava, né? Trocava muito de decúbito, demonstrava que ele estava muito inquieto. O tutor também comentou que não viu nem uma área de sangramento, nem uma área com presença de lacerações cutâneas no geral. Ele acreditava que a acuidade visual do paciente estava preservada, porque ele não demonstrou nenhuma alteração com relação à percepção para o tutor, né? O ato da visão em relação ao tutor. E também, quando o paciente chega com histórico de trauma, de atropelamento, normalmente as pessoas que trazem para a consulta, eles chegam extremamente nervosos. Então, fazer uma anamnese, um levantamento bem detalhado, às vezes atrapalha, é difícil, né? Mas a gente tenta sempre pegar o máximo possível de informações que a gente consegue. Mais detalhes com relação ao manejo do paciente. Ele comentou que ele estava bem agitado, né, e temperamento agressivo, até mesmo durante a manipulação para levar ao hospital. O tutor tinha comentado que ele tentou morder, né, a gente sempre sabe e orienta, né, o cuidado da manipulação do paciente atropelado, principalmente relacionado à dor. A alimentação dele, então, tinha se alimentado há 3 horas atrás, e normalmente a alimentação histórica em casa é alimentação com comida caseira e ração. Animais contactantes. Tinha costume de sair passear com o tutor sempre, então todo dia o tutor relatava que levava o animalzinho para passear e sem guia. E que, né, nesse dia, então,
o cão ele havia corrido atrás de uma moto, e a moto acabou batendo no animalzinho. Um histórico também bem importante de doenças anteriores desse cãozinho é que ele tinha feito uma ressecção de um nódulo, um nódulo cutâneo de características bem hemorrágicas, o doutor havia comentado, há 3 anos, e aí que o diagnóstico histopatológico na época deu hemangiosarcoma, e não havia sido feito um tratamento adicional, foi só feita a ressecção. Na época foi feita a avaliação de margens, e as margens cirúrgicas estavam livres de tecido neoplásico, e ele o tutor mesmo optou por não fazer da procedência com tratamento quimioterápico, tá? Então, com relação ao caso, esse breve apanhado do caso, alguém tem alguma pergunta, algum detalhe, comentar alguma coisa? Por enquanto eu não tenho. Deixei passar alguma coisa? Oi? Eu deixei uma provocação aí para eles, né? Uhum. Quais os principais comentários pertinentes referentes à anamnese realizada? Então, eu vou direcionar isso para vocês. Então, algum voluntário para fazer algum comentário, se vocês já assistiram às aulas, né? Se vocês assistiram pelo menos as 2 primeiras aulas, aí você já tem alguns comentários para fazer dessa primeira abordagem. O Solimar ele já deu uma explicada nisso daí, mas é importante vocês fazerem esses comentários, principalmente se você não estiver trabalhando com uma equipe grande. Exatamente. Quem que pode Vamos tecer lá. algum comentário? Algo que eu esqueci, alguma coisa do tipo, alguma dúvida, como é que eu faria em tal lugar? Vamos lá. Vamos lá. Joana, está aparecendo aqui na frente, é o primeiro nome que aparece aqui. Algum comentário referente a essa primeira parte? Oi, tá me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Em relação a ele não ter evidenciado nada neurológico, alguma coisa assim, acho que a gente pode ficar de olho sobre, talvez, trauma crânioencefálico. Ele não apresentou nenhum sinal neurológico e não teve nem perda de consciência, né? O professor quer comentar? Não, pode falar, pode falar. Exatamente, é uma preocupação sempre que a gente tem que levar em consideração no paciente do trauma, né? Então, o trauma crânioencefálico, com certeza, ele tem que sempre ser levado como diagnóstico diferencial em qualquer paciente que passou um trauma, principalmente atropelamento. No caso, nos animais que a gente tem a síndrome, né? Tem a lesão que seja mais direcionada à parte do crânioencefálico, né? De encéfalo, tem alguma alteração, a gente vai ver alguma alteração neurológica nesse paciente, na grande maioria das vezes, tá? Então, pelo menos, perda de consciência pode ser episódica, ou o paciente, alguns animais, eu já atendi paciente com TCE que ele chega em estupor, então, decúbito lateral, e aí a gente vê que ele vai tenta recuperar a consciência ao longo, né, de horas. Você vai fazer, o tutor às vezes vai comentar, até mesmo os animais, eles podem apresentar uma crise convulsiva episódica. Mais alguma coisa te passar, professor? Eu acredito que normalmente é isso, né? Beleza. Exatamente. A Bruna está com a mão levantada, Bruna? Pode ficar à vontade. Eu não enxergo daí, vai falando que tá tudo Fala sim. branco para mim aqui. Oi, prof. Oi. Sobre ele não ter urinado, eu pensei que talvez poderia ser na fase compensatória da fase 1 do choque. Não sei como é que estava a pressão dele, se foi aferida ou não, mas se o rim já começou a trabalhar para excreção de renina, para começar toda aquela parte da aldosterona, para tentar organizar a volemia. Boa. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem antenado com relação à micção do paciente atropelado. Eu vou comentar mais adiante, mas isso assim, é uma das primeiras coisas que nós nos preocupamos. Vocês vão ver, ademais, que tem mais informações a respeito do caso para vocês, mas um paciente atropelado, ele pode ter ruptura vesical também, tá? Então, a gente sempre se preocupa para saber como que está o órgão, propriamente dito, como é que está a bexiga, né? Ela está repleta, ele não urinou porque
se o animal vem com um histórico, foi atropelado, mas ele acabou de urinar aqui na frente, ou ele urinou em casa, a gente consegue ter um tempo hábil da gente se preocupar com outras alterações do que nesse caso, não urinou, como é que estava a urina? A urina está do mesmo jeito, normalmente eles respondem, a urina está amarelinha, do jeito que era antes, né? Então a gente consegue ficar um pouco mais aliviado e acreditar que pode, muito provavelmente a bexiga está íntegra e não teve um caso de ruptura vesical, né? Ou até mesmo de outros anexos do sistema urinário, e aí está gerando, às vezes, associado a um quadro de uroabdômen e uroperitônio, né? Ótimo. Então a gente tem que pensar sobre esses dois prismas, né? A gente tem que analisar, será que esse paciente não está urinando porque rompeu a bexiga? Né? Então, assim, muito embora, a gente vai ter aula sobre isso, tá? Muito embora paciente que urine, que está urinando e foi vítima de trauma, isso não é uma garantia de que não tem ruptura de bexiga. Uhum. Às vezes é uma ruptura pequena e ele até consegue urinar um pouco. Mas pensando aqui pelo aspecto, né, tentando correlacionar com choque, logo na primeira fase ali a gente já tem liberação, né, na fase compensatória a gente já tem liberação de renina, DH, aldosterona, angiotensina, vasopressina, adrenalina, e tudo isso interfere ali nos néfrons, né, e até na própria vasoconstrição renal para reduzir o débito urinário, né, então bem colocado. Aí eu estou aqui com a... ok? Bruna? Ok, prof. E também com relação ao trauma, né, o ganchinho do trato urinário, a gente tem que lembrar sempre de todo o sistema urinário, né? Então, desde bexiga, uretra, né, os dois rinzinhos, ureteres, então a gente tem que sempre levar em consideração que é um conjunto. Então, é um sistema, né? Até a própria pelve renal tem que ser inspecionada. Exatamente. A uretra peniana, né? Tudo isso. A Valéria está com a mãozinha erguida aqui. Valéria, por favor, pode falar. Oi, boa tarde, professor. Boa tarde, Solimar. Boa tarde, Valéria. Não é referente a choque, mas o locomotor. Falou que ele chegou a ficar em pé no consultório. Ele andou, teve claudicação, alguma coisa que chamasse atenção? Durante a anamnese, a tutora comentou que o paciente, ele manteve-se em estação, mas ele estava relutante em se locomover. Ela não percebeu a marcha porque ele não queria se locomover. Ela comentava que ele sentava, trocava de lado, levantava. Ela viu que ele estava muito inquieto. E aí, quando ele chegou para o atendimento, ele veio no colo. Então, não foi avaliada a marcha, Valéria. Então tá, obrigada. Mas isso é uma consideração bem importante de ter esse levantamento, porque é um dos principais erros, professor que me corrija, mas é um dos principais erros quando a gente faz uma avaliação ortopédica, a gente não avaliar a marcha. Então, é muito comum quando a gente está começando a fazer, né, quando você está começando a fazer atendimento, chega um paciente atropelado e a gente se preocupa muito, muito com relação às fraturas. Isso é muito comum, isso aconteceu comigo e provavelmente vai acontecer com quem for para a área de pequenos. A gente se preocupa muito com as fraturas. A gente sempre tem que lembrar que fratura, né, não é uma emergência, é um caso de urgência e isso a gente consegue avaliar depois, porque até mesmo nesses quadros, por mais que o paciente não tenha um quadro agravado de outra alteração orgânica, a gente tem que levar em consideração que o paciente com dor, ele dificulta muito a nossa avaliação ortopédica. Então, entra no caso, vocês vão ver muito na parte ortopédica, professor, que lá no final do semestre, eu acredito pelo cronograma, que a gente precisa estabilizar sempre os pacientes, né, para conseguir fazer uma avaliação bem precisa antes, tá? Mas isso é bem importante, realmente na hora da consulta, eu fui para a emergência com o paciente, eu fiz a anamnese e meus colegas foram para a emergência com o paciente, depois eu fui ajudar a fazer exame físico certinho, mas não foi visto ele andar e não foi feito exame ortopédico no primeiro dia, tá? Tá bom, obrigada, Sônia. Imagina. Eu vou só fazer uma complementação aqui, né? Então, quando a gente fala de diagnóstico de choque, eu friso bastante, né? Que a gente é um pouquinho diferente do que a semiologia explica, porque a gente está diante de uma situação emergencial, ou que pode se tornar emergencial a qualquer momento. Então, na semiologia, é dado um enfoque muito grande para a anamnese, né? A principal parte do exame, né? Tem que demorar ali, tem que ser completo, tem que perguntar sobre cada órgão. Aqui, o Solimar já comentou isso. A gente só consegue fazer uma anamnese detalhada porque a gente tem equipe grande.
né? Então, Exatamente. fica uma equipe fazendo a anamnese, a outra vai avaliar o paciente. Mas você, na sua rotina, no dia a dia, com 2 ou 3 pessoas que tem que dedicar ali uma atenção para o paciente e, ao mesmo tempo, fazer a anamnese, é uma anamnese rápida e dirigida. Foi atropelado? Foi. Perdeu sangue? Perdeu. Né? Teve... faz quanto tempo? Coisa pouca você pergunta, tá? Teve alguma evidência de convulsão? Teve alguma evidência de desmaio, né? Então, as perguntas rápidas e dirigidas já para partir para o exame, né? Para o exame físico propriamente dito. Ok? Então, tem que lembrar disso. E um adendo também com relação a isso é que, normalmente, até o professor perguntou, às vezes a gente tem 2, 3 pessoas e normalmente você está sozinho, você e o tutor. Se você faz o atendimento de um paciente em choque no plantão, é você e o tutor, às vezes o tutor gritando e chorando do seu lado, e ao mesmo tempo que você tem que fazer a anamnese, já tem que ir avaliando esse paciente, principalmente se ele está num estado grave, né? Porque você tem que despachar o tutor e entrar com esse paciente para emergência e fazer as manobras iniciais de estabilização. Então, o negócio tem que ser rápido, tem que ser bem objetivo e tem que tentar ser o mais preciso possível. Solimar, a gente não tem nenhuma mão erguida no momento, você pode dar sequência, tá? Vamos lá. Então, vamos continuar com relação aos sinais clínicos que esse paciente estava apresentando lá na emergência, tá? Então, durante a avaliação física, ele apresentava abdômen, prestem atenção com relação aos sinais clínicos, e daqui a pouco vem para a gente fazer o diagnóstico, tá? Então, sinais clínicos, ele apresentava-se com um abdômen agudo. Então, o abdômen agudo, não sei se vocês já estudaram, é um termo que a gente utiliza quando o paciente tem uma alteração abdominal, que normalmente é uma associação de alterações. Então, abdômen distendido, dor à palpação. Alguns pacientes, eles apresentam hematoma na cavidade, na parede abdominal, né? A gente vê o hematoma cutâneo, e aí quando a gente vai fazer a inspeção dessa musculatura, a gente percebe na região do subcutâneo ali. No caso do paciente, ele tinha a presença de distensão abdominal, dor à palpação e um hematoma já na parede abdominal. Ele estava com uma dispneia aguda que... Oi? Só deixa eu fazer uma complementação aqui, porque esse termo abdômen agudo, ele é bastante usado na clínica e você não vê muito isso em livros, né? Mas eu que já tenho um pouco mais de vivência, já rodei por algumas escolas, eu passei pela escola de Santa Maria e lá eles são bem fortes em trauma, em choque, abdômen agudo, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que o abdômen agudo, no começo, não existe abdômen agudo sem tensão abdominal. Então, aquele paciente com palpação difícil, que você tenta palpar, ele sente dor. Na parte, assim, no começo. Depois, pode até haver uma descompensação e relaxar o abdômen ficar flácido. Mas, no início, o abdômen agudo tem tensão abdominal. A gente não pode esquecer disso. Todo paciente com tensão abdominal, a gente tem que colocar na lista de diferencial o abdômen agudo, tá? Só um complemento aí na tua fala. E igual o professor falou da parte do trauma, e é um termo utilizado bastante, né? No trauma, e também a gente tem várias doenças abdominais que vem descrito em livros, né? Em artigos, vem com esse termo. Então, o paciente tem sinais de abdômen agudo. Dilatação vulvogástrica é uma doença que a gente pega para ler na literatura lá, eles já trazem esse termo, né? Então, basicamente é essa distensão, tensão abdominal, dor à palpação. Normalmente são as duas principais, né? Alterações que a gente vê no caso. O paciente ainda, então, o Scooby, ele estava dispneico, né? Uma dispneia moderada. A dispneia, a gente sempre tem que cuidar que a gente pode piorar ela com a manipulação, tá? Então, vamos com muita sede ao pódio, a gente pode piorar a dispneia, então cuidado na manipulação do paciente no choque. O padrão dele, o padrão respiratório, era um padrão restritivo. Então, a gente via que ele tinha os movimentos respiratórios muito rápidos e curtos, e o movimento respiratório dele, basicamente, o padrão respiratório dele era abdominal. Então, a gente sabe que um padrão respiratório normal de um paciente é tóraco-abdominal, né? Sempre ele inicia no tórax. Um padrão respiratório abdominal, a gente sempre tem que ficar preocupado, né? Porque, ainda mais um paciente atropelado. Então, ou é dor, desconforto, ou uma série de outras alterações que pode estar remetendo ao paciente, principalmente no choque, que é o que a gente vai ver futuramente com o desfecho do caso. A mucosa do animalzinho é essa da foto, né? Então, mucosas hipocoradas, não começou um quadro pela foto, não dá para ver quadro cianose, né? Mas estava hipocorada já. Ele estava bem apático, já estava entrando para um estado de estupor, então ele chegou, ele ficava em pé, mas depois
ele queria só ficar deitadão, né? O estupor seria basicamente um paciente que fica só em decúbito lateral, não consegue mais, não tem forças para levantar a cabeça, ou ele apresenta mais relutância, aquele paciente que já está no estado de gravidade do pior, né? Piorando o quadro. Quando a gente fazia, então, a avaliação do abdômen, você fazendo o baloteamento, que é quando você coloca uma mão em um lado do abdômen e faz a batidinha do outro, então você fazer um movimento de toque para você ver o que tem nesse abdômen, ou pelo menos ter um sinal, né? Então, é um abdômen que você vai conseguir ver um barulho, um som timpânico, se você colocar um esteto, ou você vai conseguir perceber a presença de líquido. No caso dele, quando a gente fazia o baloteamento, a gente via que, percebia que tinha fluido dentro do abdômen. Com relação, então, à parte dos parâmetros fisiológicos, então, um levantamento rápido. Esse foi o primeiro levantamento na hora da ficha, tá? Então, claro que a gente faz uma monitoração desse paciente de 15 em 15 minutos. Então, eu peguei a primeira monitoração que nós tivemos. O Scooby, ele apresentava a frequência cardíaca de 86. E aí, eu já gostaria de conversar com vocês, se alguém conseguisse responder. 86 batimentos por minuto é normal num paciente? Como é que é? Pensando na parte semiológica. Se a gente pega vai lá no livro de semiologia do Feitosa, vou olhar qual que é a frequência cardíaca de um cão. 86 batimentos por minuto é normal ou não? Alguém? Se escrever no chat, sim, exatamente. Então, 86 batimentos por minuto é normal. É um animal ali de pequeno porte, então é normal. Está com uma frequência cardíaca dentro do esperado se ele estivesse tudo certo, que essa é uma consulta, né, de rotina, tudo certo. A frequência respiratória dele já estava 42 movimentos por minuto. E aí? Normal? Se a gente pega o Feitosa de novo. Normal, né? Um pouquinho elevada, mas começando um quadro de taquipneia. Mas se a gente pega, dependendo da espécie, né, de 16 a 28, algumas literaturas trazem gato bem mais elevada, mas ainda a gente pensa, um paciente atropelado, né, tá com dor, desconforto, tranquilo, a gente vai monitorando e vamos ver como é que ele fica. Colocado então ele na oximetria de pulso, nós fomos avaliar a saturação do paciente, foi feita pressão arterial média, né, que é com base no esfigno e no Doppler vascular. Tem uma fotinha aqui para vocês, que é esse primeiro, não sei se vocês conseguem ver meu cursor ou não. Então, essa primeira imagem, a gente avalia com o Doppler e o esfigno para a gente ver a pressão arterial. Então, aqui do ladinho a gente tem um aparelho que faz a avaliação da oximetria, da saturação de oxigênio do paciente, e o esteto que a gente precisa fazer, né, a avaliação cardíaca e a temperatura. Então, a pressão do paciente, ele estava 75, a média, a saturação dele estava em 72% e a temperatura 35. E agora? Normal, alterado? A saturação tá baixa, né? Aham, baixa. Tá baixa também. Pressão? E a temperatura também está baixa. Pressão baixa e a temperatura? Baixa. Também tá baixo. Baixa também. Bem baixa, né? Então, bem alterado já, parte dos parâmetros alterados, parte dos parâmetros ainda persistem, né? Mas tendendo a descompensar. Foi coletado o exame de sangue desse paciente, então aqui eu trouxe para vocês o hemograma, né? Então, vamos dar uma olhada, uma breve estudada na parte do hemograma dele. Então, a gente não vai se apegar tanto a detalhes, mas a gente vai ser mais preciso. Então, o que a gente precisa saber? Leucócitos totais, 40.480. Referência aqui dessa literatura, ó, traz de 6.000 a 17. É a referência que eu uso normalmente. Então, a gente vê que ele está num quadro de leucócito aumentado. É o quê? Infecção, sepse. É um quadro de leucocitose. Opa, passei. É um quadro de leucocitose. Se ainda é sepse, vamos avaliar o restante. Então, vamos achar segmentado aqui. Segmentado, neutrófilos, né? Neutrófilos, quanto que ele tá? 31.170. Aqui ele usa 11.500. Tem literatura que traz neutrófilo para 12.000. Então, bem aumentado, né?
pensando em algo pulmonar, né? Uma alteração pulmonar, algo inflamatório, monócito. Olha em monócito dele. Meu cursor sumiu aqui. Linfócitos. Linfócitos 810. Um pouquinho de linfopenia, né? Linfócito um pouco baixo. Eosinófilo do paciente ele não teve, basófilo também não. Com relação ao eritrócito, então a gente fazendo uma avaliação de volume total de sangue desse paciente, ele estava com hematócrito de 18%. Então, normalmente, um animal que tem... Entende para mim, por favor? Do hospital. Desculpa. Um animal que tem um volume de sangue circulante, um animal saudável, a gente acredita que, normalmente, a gente vê um exame em torno de 40, 45. É difícil a gente ver um hematócrito mais baixo. E esse paciente está em 18%. Hemoglobina dele, 5,6 gramas por decilitro. Então, a hemoglobina dele está baixa. A gente vê que o sangue está pouco oxigenado. Quantidade de eritrócitos totais, 2,03 milhões. Então, a gente vê que está em um quadro de anemia bem importante. Com relação a plaquetas, olhem as plaquetas desse paciente. Um quadro de trombocitopenia bem importante, né? Então, vocês conseguem correlacionar a trombocitopenia com o quadro dele até agora? Essa alteração de hemograma, alguém tem algum palpite? Consegue relacionar com relação à anamnese? É provável que seja uma hemorragia interna. Por que da hemorragia? Vamos ver. Por causa que plaqueta baixa, então teve bastante movimentação de plaqueta pro lugar da lesão. Eritrócito ali tá tudo baixo, hematócrito baixo, teve bastante movimentação de eritrócito pro lugar ali, teve extravasamento no caso, né? Então acho que... E a leucocitose? Vamos ver. Então, bom, eu vou deixar mais alguém responder. Esse é um detalhe bem importante que vocês têm que sempre recordar. Professor, eu posso ir falando parte das respostas, né? Que o hemograma não gostaria de deixar passar, que isso foi até uma... Pode sim, Solimar, pode ir falando, sem então é assim, problema nenhum. Veja bem. Então, vamos pensando num quadro de hemorragia. Há quanto tempo que ele estaria com a hemorragia? Pensando o que aconteceu em 20 minutos do trauma até o paciente chegar no hospital. Então, fizemos a triagem, levamos para a emergência, coletamos o sangue. Decorreu mais uns 10 minutos aí. Então, o sangue foi com o volume de células totais para o laboratório, então eles já vão fazer, não vai ter alteração nesse volume, né? Pensando no quadro de hemorragia, a gente sempre tem que ter isso em mente, gente. Um quadro de hemorragia ativa e aguda não altera o hemograma dessa forma. Se for um quadro que acabou de acontecer, vocês não vão ver essas alterações aqui. Então, essas alterações, vocês vão ver num paciente que já está descompensado pelo quadro de hemorragia, e a hemorragia ela tem que ter pelo menos 6 horas de hemorragia. É isso que a literatura traz. Porque quando a gente está perdendo sangue, a gente perde sangue, as quantidades elas não são diferenciadas na hora da hemorragia, a gente perde o volume total. Então, a gente vai perder eritrócito, vai perder leucócito, vai perder plaquetas. Então, a gente vê uma queda desse exame como um todo, só que a gente não vai ver, por exemplo, aqui, leucocitose, uma queda de 60 mil plaquetas por um hematócrito de 18 e um quadro de hemorragia de 20 minutos. É muito improvável que a gente vai ver uma alteração tão rápida, tá? Então, não que ela não vai acontecer, ela vai acontecer. Mas com 20, 30 minutos é muito difícil. Provavelmente, se esse paciente não tem nada alterado, não tinha nada alterado antes, então esse exame, muitas vezes a gente faz o hemograma e ele dá próximo da normalidade. Ele vai dar um pouquinho alterado, mas ele dá próximo da normalidade. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês que eu atendi na última sexta-feira, um pincher atropelado. Foi um quadro bem diferente, porque ele veio com uma hemorragia, ele tinha um testículo ectópico na região inguinal e rompeu o plexo lumbiliforme e o ducto deferente. E aí foi feito um hemograma dele, a gente conseguia fazer a drenagem do sangue que estava acumulando na região inguinal com seringa e avaliando com ultrassom, e o hematócrito dele estava 35. Então,
tinha decorrido ali em torno de 2 horas do atropelamento e o hematócrito dele estava 35. Então, para vocês terem... O restante estava tudo normal, tá? O hematócrito dele que estava levemente alterado ali. E, mesmo assim, é um hematócrito bem alto, né? Uma porcentagem alta. Então, assim, tenham em mente, uma hemorragia ativa, que ela está acontecendo de forma aguda, muito provavelmente o exame de sangue vai estar normal se vocês coletarem logo nas primeiras 6 horas. A partir das 6 horas, a gente já vai conseguir ver a alteração importante, tá? E 24 horas, então, nem se fala, né? Em 24 horas aí, a gente vê realmente as reais alterações. Mas 6 horas, a gente já consegue ter uma alteraçãozinha. Ô, Solimar, Oi. você explicou para eles porque deu uma portadinha aqui, eu não sei por que está alto os leucócitos ali? Não, eu não quis falar da leucocitose para eles por conta, se não vou entregar o caso agora. A leucocitose eu vou falar mais à frente. Quer falar agora? Não, toca o barco. Então, tá. É que deu uma portadinha que eu não sabia que você passou. Não. Fiquem espertos. Então, ó, lembrem que a gente tem um paciente com um quadro, então, hoje, o que ele tem? Fiz o exame de sangue. Um paciente com anemia, uma anemia bem importante, né? 18% de hematócrito, a gente já pensa no paciente, se ele vem com uma clínica que a gente não sabe que, ou fez um diagnóstico, o paciente tem 18% de hematócrito, ele está bem grave, um paciente que chega em estupor, a gente faz esse exame, ó, muito apático, não quer se alimentar, 18% de hematócrito já é, pela literatura, indicativo de transfusão, tá? Então, lembrem, a gente tem um paciente com leucocitose por neutrofilia, né? A gente tem um paciente anêmico, a hemoglobina dele está baixa. Não vou me atentar ainda a detalhes de eritrócito, tamanho, forma, né, cor, mas basicamente a gente tem alterações que os patologistas sempre trazem para a gente. E preste atenção na plaqueta. 60 mil plaquetas. Solimar, deixa eu só fazer um complemento aqui. Um complemento aqui, que eles acabaram de ter aula de choque. E se ainda não fizeram, né, eles vão ter oportunidade de assistir esses vídeos. O Solimar ele comentou, né, 18 hematócrito, tem que pensar em transfusão já. Né? Se a gente, eu sempre friso, né, que a clínica é uma coisa, na emergência, na cirurgia, quando você tem um choque, aí é diferente. Na clínica, nem sempre a gente pensa em transfundir um paciente. Na verdade, é muito difícil a gente pensar em transfundir um paciente anêmico com 18 de hematócrito, né? Porque isso é crônico, é uma anemia porque não está comendo bem ou por qualquer outro motivo. Muitas vezes ele compensa, né? Você vai fazer um tratamento clínico, né? Uma anemia ferropriva, você vai repor ferro e ele acaba compensando. Aqui em choque, caiu de 28, caiu de 25, já tem um choque hemorrágico, né? Vocês já aventaram a hipótese de choque hemorrágico, já tem que pensar em transfusão. Por quê? Qual que é o grande problema? Olha a hemoglobina. A hemoglobina 12 é o mínimo, está 5,6. Então, a gente vai ter uma demanda de normal a aumentada na microcirculação e uma oferta ruim. O conteúdo arterial de oxigênio está baixo. O conteúdo depende da saturação de oxigênio e do nível de hemoglobina, né? E do débito cardíaco, obviamente. Então, você tem uma hemoglobina baixa, você tem uma demanda aumentada lá na microcirculação. Então, isso é uma receita para o paciente começar a descompensar. Né? Você tem que pensar em suprir essas necessidades rapidamente. Melhorar a oferta de oxigênio e talvez, o Solimar falou, talvez uma transfusão. Não é muito pensar em transfusão nesse momento, não. Tá? Solimar, daí eu já vou... a gente tem que estar... Infelizmente, a gente tem que estar atento aqui, né? A questão do horário, né? Foi mal, verdade. Só para você estar atento. A gente está com 50 minutos de aula, a gente tem mais uns 50 minutos, tá? Então, beleza, eu vou acelerar um pouquinho, senão... Não precisa, é só para você ficar atento, não sei em que nível você está aí, tá? Eu acho que... Mais um detalhe, só que eu deixei passar o demograma, eu comentei com eles, mas só para a gente lembrar depois, lá na frente, monócitos, tá? Então, monócitos, ele estava com monócitos aumentados. Então, lembrando lá da patologia, quando a gente tem um quadro que tem monócitos aumentados, a gente sempre pensa em algo que não aconteceu agora. Então, é algo mais crônico, tá? Então, entendendo o processo inflamatório, algo desse tipo, né? Então, processo, normalmente lesão de pneumócito acontece, né? Um paciente com pneumopatia importante, a gente vai ver alteração em monócito, uma alteração inflamatória que esteja
desenvolvendo por um período mais prolongado, tá? Mas, então, o que tem a ver isso com o atropelamento? Vamos continuar, a gente vai discutindo. Aqui a gente continuamos com a avaliação hematológica, então a gente teve uma avaliação de bioquímica renal e hepática. Então, tem muitos detalhes, a gente não precisa necessariamente se atentar a todos nesse caso, mas quando a gente faz no hospital veterinário, a gente já faz um levantamento geral, porque isso vai ser bem importante, principalmente para fazer um levantamento desse paciente, se ele não passou por um atendimento prévio, senão o tutor às vezes não é tão cuidadoso, então a gente já faz um check-up geralzão. Mas o que a gente precisa saber aqui, proteínas totais, 59, aqui é grama por litro, então a referência a gente usa 54 a 71, a albumina aqui pensando, então com relação à parte hepática, albumina 28,1 e globulinas 30, tá? Então, até aqui, basicamente tudo normal. A parte de bilirrubina não precisa se atentar nesse detalhe do exame. Glicose, o paciente estava com glicemia, estava com o teor de glicose no sangue, que lá a gente faz com um tubinho separado, dá para fazer com um glicosímetro também, tá? Mas deu 233 miligramas por decilitro, então estava com uma hiperglicemia. Então, a gente vê que por o paciente ter se alimentado há 3 horas atrás, então um pouquinho elevada a parte da glicose, da glicemia, da glicose sérica do paciente. Colesterol não tem muita importância nesse caso, tá? Mas é um dado importante para a gente pensar, principalmente em doenças endócrinas, não tem relação com o trauma agora. Ureia desse paciente estava 229, então, ureia e creatinina, olha a creatinina, 4,2 miligramas por decilitro. Então, a gente já percebe aqui um caso de azotemia. Então, agora eis a questão, Temos já um achado bem importante da função renal. Aqui nesse outro quadrante, no terceiro quadrante, a gente tem mais alterações com relação à parte hepática, então, a aminotransferase, a CK e tudo mais, a AST. Então, estava tudo basicamente não tão alterado, mas principalmente a creatina quinase estava aumentado. A AST não estava aumentado, o triglicerídeos dele não foi levado muito em consideração, mas o mais importante da alteração dele é que era um paciente com ureia e creatina aumentado. Isso é importante até mesmo para a gente, já pensando lá, eu não lembro qual aluno comentou, mas pensando já numa alteração, já compensatória, será que alteraria tanto assim os exames já? Ou alguém tem algum comentário ou ainda não? Alguma ideia? Será que tem relação assim com o trauma, atropelamento? Não. Pode ter acontecido alguma coisa ali que já levou ureia e creatina principalmente. O porquê também da hiperglicemia. Alô? Oi? Opa. Talvez ele já vinha sofrendo por alguma insuficiência renal menor, e aí com acidente, com maior utilização dos rins para compensação, pode ter descompensado mais. Exatamente. Pode ser uma hipótese, Então, hoje a gente utiliza os termos na parte da clínica médica, a gente utiliza o termo de injúria renal aguda e insuficiência renal crônica. Então, pode ser que esse paciente, com base só nesse exame aqui e sem histórico prévio de doença, que a gente pensa, é um paciente doente renal. Às vezes ele tinha alguma alteraçãozinha em casa e o tutor não observou, E aí, quando nós dosamos, vimos alteração, ou ele está descompensado e pode ter relação ao trauma. Vamos ver o próximo passo do caso. Urinálise. Urinálise é bem importante, principalmente para a gente confirmar a doença renal. Então, aqui você tem que ser um pouco mais rápido. Então, a gente olha principalmente densidade urinária. A densidade urinária dele estava dentro da normalidade, tá? Então, não tinha alteração de densidade urinária. pH da urina tendendo a um pH mais ácido, normal em cães, Corpos cetônicos não estavam presentes. Glicose não estavam presentes, muito importante a gente avaliar a perda de glicose na urina. Pigmentos biliares normalmente tem, é normal. Proteína na urina, tem que ter proteína na urina normalmente ou não? E sangue? Olha o sangue e olha a proteína.
Pessoal do laboratório, tem alguém que gosta do laboratório aí? Não é para ter. Não é para ter. E olha, e sangue, o paciente foi atropelado. Tem sangue na urina? Não tem sangue na urina. Pensando aqui na parte de lesão renal, que é bem importante a gente avaliar a presença de descamação celular, né? Presença de células propriamente ditas. Células epiteliais, ó, de transição, que é normal, do próprio processo inflamatório, com o próprio né, o envelhecer do paciente, a gente tem, isso é normal, é morte celular, acontece. Cilindros, é bem importante a gente avaliar. Um paciente com cilindrura, ele indica, né, já um grau importante, uma lesãozinha renal importante. No caso dele, não tinha. Leucócitos 1 e bacteriúria moderada, porque foi feita uma sondagem, tá? Era por sondagem, não foi por cistocentese. Beleza? Próximo, esse aqui, professor, quer comentar da gasometria? Saí da sala. A gasometria é sua? Não, tô brincando. Não, só queria ver como é que você ia eu vou ser bem sincero, a gasometria, eu falei para ele, vamos por a gasometria. Eu falei, eu vou correr da gasometria. Tem que estudar mais. Eu vou perguntar, como é que a gente analisa isso aí, meninos? Primeira coisa, analisa o quê? O pH. Tá normal ou tá baixo? Tá um pouco baixo. Baixo. pH baixo é acidose, normal ou alcalose? Pessoal, acidose. Eu preciso da resposta de vocês para a gente ir para frente. PaCO3, bicarbonato. Normal é 21, tá 9. Tá baixo ou tá alto? Tá baixo. Ok. Então, o BE, né, já dá para calcular o BE, que o BE é 9 menos o normal, que é o HCO3 menos o normal. 9 menos 21 dá 12, 12 negativo. O menos não conta. Esse valor ele é modular, tá? Então é 12 e acabou, né? A gente sabe que tem um excesso de base ali negativo, que é 12. Na hora de fazer a conta ali para repor o bicarbonato, você usa 12 sem o sinal. CO2 normal é 33. Tá 25, tá alto ou tá baixo? Baixo. Aí vem a pergunta, é uma acidose metabólica, respiratória ou mista? Eita, escrever aí, mista. Não, não é mista. Metabólica. Metabólica, né? Então sempre a gente olha o bicarbonato. Se o bicarbonato estiver baixo, a acidose é metabólica. Né? Se o bicarbonato está baixo, a acidose é metabólica. Ponto. Agora, por que o CO2 está baixo? Porque a compensação de uma acidose respiratória, metabólica, é feita pela respiração. O paciente faz hiperpneia para eliminar CO2. Quando ele elimina CO2, ele acaba eliminando o ácido carbônico, né? Dando uma controlada no ácido carbônico que está alto no organismo. Então, ele sempre compensa uma acidose metabólica com a parte respiratória, né? Fazendo hiperpneia para eliminar mais CO2. Eliminando mais CO2, o CO2 cai de 33 para 25. Por isso que é uma acidose metabólica normal, simples. Seria mista, não sei quem foi que colocou aqui, alguém escreveu que era mista, seria mista se o CO2 também tivesse aumentado. Significaria que ele estaria retendo CO2. Quando ele retém CO2, ele aumenta ácido carbônico. Aumenta ácido carbônico, diminui o pH do organismo, né? Vai ficando cada vez mais baixo. Então, entendido? Então, é uma acidose. Quando o paciente não está mais hiperventilando, né? Não está hiperventilando, aí a acidose que era metabólica passa a ser uma acidose mista, né? Então, esse paciente tem uma acidose, ela é uma acidose metabólica, porque o HCO3 está baixo, e ela está compensando certinho, está eliminando CO2 e a taxa de CO2 está baixa. E o menos 12 a gente guarda para fazer a continha para saber quanto a gente repõe de bicarbonato. Né? Então, é aquela fórmula, né? O peso do paciente em quilos, vezes a constante, que é 0,3, vezes o BE, que é 12. Então, 12 vezes 3, vezes 0,3, vai dar 3,6. 3,6. Aí você multiplica pelo peso, né? Ok, pessoal? Pode seguir, Solimar. E sempre lembrando, animal em hiperventilação, que não está com suporte de fornecimento de oxigênio.
Não foi feita nenhuma terapia baseada na gasometria, ou às vezes até mesmo tem literaturas que falam que deve fazer empírica, né? Dependendo do sinal clínico, e ele começa a fazer um quadro de bradipneia, corre, separa tubo, já separa tudo do lado, porque o próximo passo é a angústia respiratória, e esse paciente vai a óbito muito fácil, né? Então, o quadro, paciente que está extremamente hiperventilando, taquipneia, que começa a baixar sem um suporte, sem uma ajuda nossa, se atentem bastante com relação a isso. Foi feito exames complementares ainda, ultrassonografia e radiografia. Então, no hospital veterinário, a gente sempre dispõe também, né, do exame ultrassonográfico rápido, nesses casos de emergência, né? Então, na parte da radiografia abdominal, foi constatado, então, uma neoformação esplênica de contorno irregulares, com aproximadamente 3,8 por 3,5 centímetros, além de grande quantidade de líquido livre em todos os quadrantes do abdômen. Então, tinha um quadro de líquido livre, então, todo o abdômen, junto com essa massa, foi os achados ultrassonográficos. Não foi visto uma imagem renal feia, né, uma imagem renal alterada, que a gente remetesse esse paciente, é um paciente nefropata, tá? Foi também realizado um exame radiográfico, uma radiografia rápida para avaliação de tórax, pensando principalmente para avaliação de pneumotórax, né? Ou efusão pleural, também a gente avalia sempre. Não tinha nenhuma alteração significativa, até mesmo que justificasse aquele quadro respiratório. Beleza? E agora a pergunta, qual que é o diagnóstico? E aí, vários veterinários atendendo juntos aí, qual que é o diagnóstico? O que vocês acreditam, que eu falo para a tutora? O que está acontecendo com o Scooby dela? Vamos lá, o diagnóstico tem que falar, todo mundo vai ter que dar um palpite aí, né? Eu posso falar? Pode, vamos lá. Eu acho que como ele tinha histórico de hemangiosarcoma, né? 3 anos atrás, pode ter tido metástase, e aí com o trauma pode ter rompido. Parabéns, isso aí. Parabéns, é o diagnóstico, isso aí. Então, o diagnóstico do nosso paciente é esse. Foi um choque, ele entrou em choque hemorrágico secundário a uma ruptura esplênica após um trauma, após um atropelamento. Associado a isso, o que ele tem mais? Ele tem mais uma doença que eu não coloquei aqui para vocês como diagnóstico. Ele tem mais uma doença junto, uma alteração bem importante que agrava ainda mais o quadro, principalmente pensando que esse paciente está perdendo sangue. Ele tem diabetes? Não. Vamos lá, lembre do hemograma. O hemograma dele deu bem alterado e ele tem histórico de presença de carrapato. Exatamente, isso aí. Qual que é a alteração que nós vimos lá que a gente teria que ficar bem preocupado, além da anemia, claro, né? Uma alteração que condiz com a presença de carrapato. Plaquetas baixas, plaquetas baixas. Trombocitopenia, qual a principal doença aqui? Exatamente, a erliquiose. Então, além do choque hemorrágico pela ruptura do tumor, o coitado tinha erliquiose, tá? Então, a gente pegou um combo, né? Foi um combo de tratamento. O professor comentar alguma coisa? Eu posso ir com... Solimar. Oi? E a questão da leucocitose que você tinha comentado? Exatamente. Por que da leucocitose? Eu vou mostrar para vocês as fotos do tumor. Então, a leucocitose, no caso dele, ela pode ter tanto uma relação com o trauma. Então, o paciente que passa por um estresse, a gente tem uma liberação adicional de adrenalina, né? E, no geral, o cortisol do organismo, ele estimula. Vocês lembram na parte de patologia clínica a gente vê que o cortisol ele estimula a liberação do polo periférico, polo marginal para a corrente sanguínea de neutrófilos. Por isso que os gatos fazem aquela alteração que a gente fala de leucocitose por estresse, né? Lembro, não? Não estudaram no laboratório? Não teve laboratório já tiveram, né? Lembra a explicação da leucocitose por estresse em gatos? Basicamente é isso. Então, o estresse desencadeia a liberação de mais neutrófilos e a gente vê uma leucocitose importante. Só que o paciente com erliquiose, ele está ele está constantemente passando por um processo, enquanto ele tem a doença, é um processo infeccioso que gera inflamação no organismo. Então, bactéria circulante gera um quadro de leucocitose. Além disso, também,
o tumor, ele não estava só rompido por conta da neoplasia. Ele já tinha uma aderência do aumento nesse tumor. Ele já havia rompido parcialmente em casa, a gente acredita, né? Mas o aumento, ele fez o trabalhinho dele. Vocês vão ver a foto depois. Vão ver um tumor bem íntimo com o aumento ali, recobrindo uma porção da lesão. Então, essa ruptura, ela não foi tão... ela piorou com o trauma, que desencadeou a hemorragia, só que ela é uma ruptura que já havia acontecido, né? E o aumento tinha dado conta de fazer o controle da hemorragia, pelo menos até o trauma, tá? Então, basicamente, a leucocitose ela pode ser explicada por vários fatores nesse caso. Então, desde a liberação de neutrófilos por conta do trauma, a presença da erliquiose gera um quadro de leucocitose, e além disso também a gente tem um tumor que estava parcialmente rompido dentro do abdômen. Tranquilo? Beleza, obrigada. Beleza? Salima, só uma dúvida. Oi. Pode falar. Com relação à doença renal crônica, ele tinha? A doença renal crônica, aquela alteração ali, depois, no pós-operatório, a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente, nós fizemos a monitoração dele, tanto de débito urinário, tá? Foi repetido os exames e ela estabilizou. A gente acredita que ele estava com um quadro de injúria renal. A gente não teve muito uma explicação do porquê, porque ela não foi desencadeada por conta do choque, né? Ela não teve um exame de 4,5, se não me engano, 4,7 de creatinina, ele não desencadeia de um dia para o outro, tá? E aí, quando a gente faz para correlacionar um paciente, para a gente saber, é um animal com doença renal, a gente tem que sempre fazer um levantamento de vários parâmetros desse paciente. Então, a gente faz toda a bioquímica renal, que inclui sódio, potássio, fósforo, cálcio, ureia e creatinina. A gente faz a urinálise também, a urinálise para avaliação, então, principalmente perda de célula, né, presença de proteína, presença de glicose, e a gente também correlaciona com o exame ultrassonográfico. No caso dele, depois ele foi para a clínica médica, ele seguiu um tratamento, eu vou mostrar para vocês o tratamento da parte de erliquiose, mas ele estabilizou a parte renal também, tá? Então, nesse caso, é um paciente que a gente sabe que ele tem um quadro grave, várias doenças associadas, e que a gente precisa fazer uma correção emergencial. Se eu não entrar com ele para a cirurgia, ele vai morrer de sangramento, né, de hemorragia. Então, é um tratamento emergencial, a gente tenta, de alguma forma, estabilizar esse paciente até que prepare o centro cirúrgico. Basicamente é isso. Então, a gente dá um suporte ventilatório para esse animalzinho, fluidoterapia, né? Então, a gente faz o controle. A gente tem que sempre ter com relação à fluidoterapia, ele vai precisar muito da reposição, só que nesse caso, é um paciente que ele vai mais ser... O benefício maior para ele vai ser mais uma transfusão sanguínea do que propriamente dito a fluido. A fluido ela vai auxiliar no controle, só que a gente tem que lembrar que quando a gente faz uma alta carga de fluido no choque hemorrágico, propriamente dito, tá? Quando a gente submete o paciente a uma alta carga de fluido, a gente hemodilui mais esse sangue. Então, se ele já está com perda de sangue, a gente tem menos volume circulante, eu coloco mais fluido para dentro, a gente vai hemodiluir um pouco mais. Então, a parte de hemoglobina vai ficar mais diluída ainda. Então, a difusão nos tecidos vai ter um pouco mais de comprometimento. Claro que a gente vai estar fazendo um suporte ventilatório. Então, nesse caso, primordial tem que ser transfusão, tá? Então, o paciente já tem uma hemorragia ativa, já está descompensado e vai para a cirurgia. Então, a gente normalmente é o que vocês ajudam a gente a mobilizar o hospital, né? Compartilham a busca por pacientes para transfusão, nesses casos, tá? Então, transfusão emergencial ele realmente precisa. E também a gente tem que lembrar, né, que ele tem erliquiose. Então, a gente vai ter que ajudar ele de qualquer forma, tá? O controle da acidose, medidas complementares de terapia, a gente sempre faz com os pacientes. Então, tem que fazer uso do antibiótico nesse caso, uso de anti-inflamatório no pós-operatório, só que a gente tem que ficar na questão da função renal. Então, nesse caso, não foi utilizado anti-inflamatório no pós-operatório recente, tá? Então, nós estabilizamos o animal, ele ficou 24 horas sem anti-inflamatório, foi repetido os exames de sangue, aí estava em declínio, né? Ainda não estava dando normalidade, ele foi tomar anti-inflamatório depois de 48 horas de pós-operatório, tá? Auxilia, ainda, diz a pergunta, né? Auxilia ainda no controle de analgésico, inflamação da cirurgia, auxilia. Se a gente pensar com o processo inflamatório ele
perdura pelo menos de 48, 72 horas, né? A gente vai ter um controle, vai ter um auxílio sim, tá? Só tem a questão que a gente tem que cuidar com os anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, porque alguns animais com ehrlichiose a gente precisa fazer o uso de corticoide, né? Eles não respondem se aumenta a terapia, a gente precisa fazer o uso, tá? Então tem que ter esse cuidado se um dia você for atender um caso semelhante, mas no meu caso não precisou. Então o paciente foi... Eu só fazer uma complementação aqui em relação ao controle de acidose, a gente tem que pensar o seguinte, né? O pH está 7,2. Esse pH ele é limite para você pensar em usar bicarbonato. Então, antes de usar bicarbonato, você não usa bicarbonato se o pH estiver acima de 7,2. 7,2 para baixo pode usar, mas a gente tem que lembrar quais são as principais causas de acidose, que é a hipovolemia e a hipoxigenação. Né? Então, tem que lembrar disso. A hipoxigenação, ela leva à metabolização da glicose pela via anaeróbica. A metabolização inicial da glicose, ela é pela via glicolítica, né? A glicólise anaeróbia. Só que essa via, ela gera 2 piruvatos, e esse piruvato, por meio ali da acetil-CoA, né? Ele entra no ciclo de Krebs, começa lá com oxalacetato, e isso é dependente de oxigênio. Então, se não tiver oxigênio, ela não entra no ciclo de Krebs. O piruvato não entra no ciclo de Krebs. Aí o piruvato vai sendo convertido até chegar no lactato. O lactato é convertido em ácido lático e aumenta a acidose. Então, em resumo, qual é a causa da acidose? Falta de oxigênio, falta de volume. Então, as 2 principais medidas para corrigir a acidose é restaurar a volemia com fluidoterapia, com sangue, enfim, com volume, e oxigenoterapia para o paciente. Se não for o suficiente, aí sim pensar em bicarbonato. Ok, Sulimar? Pode ser da sequência. Um detalhe aqui também com relação à parte da antibiótico terapia, a gente vai ter que fazer o uso da doxiciclina por conta da ehrlichiose, tá? Então, tratamento da ehrlichiose, a gente faz o uso da doxiciclina. Quando a gente faz o hemograma, o pessoal do laboratório, eles conseguem fazer uma avaliação de pesquisa de hemoparasita. Então, se por um acaso tem adicional, né, de babesiose junto, às vezes elas conseguem detectar, a gente tem que dispor do imizol também, que é o imidocarb. Dosagem, vocês estão marcando, mas o uso, tratamento para ehrlichiose, a recomendação é 10 mg por quilo, uma vez ao dia, durante 28 dias, tá? Da doxiciclina. Junto com isso, durante todo esse período de tratamento, tem que fazer o uso do omeprazol. Então, ele tem que estar com protetor gástrico, porque a doxiciclina tem um alto potencial de lesão gástrica, eles fazem uma gastrite horrível. Gato, se faz uso de doxiciclina, eles não têm ehrlichiose, né? Eles não desenvolvem ehrlichiose, não é uma doença diagnosticada em felinos, mas eles têm a micoplasmose, que a gente está com essa doença. Então, eles fazem até mesmo lesão de esôfago, o que faz estenose de esôfago. Então, tem que ter um grande cuidado. No caso da cirurgia, a gente não tem a doxiciclina injetável mais no mercado. Então, a gente faz o uso de um antibiótico que a gente usa de rotina, né, como antibiótico terapia profilática, porque a gente vai ter que fazer um acesso abdominal no paciente, vai fazer um trauma cirúrgico, ele já está com perda de sangue, sangue é o meio de cultura, a gente vai expor o abdômen, né, para o ambiente. Então, a gente faz uso, normalmente, no hospital, fazer uso de cefalotina, tá? Então, terapia complementar, basicamente, para ele, era MPA que as anestesistas faziam, basicamente analgésico, né? Algum sedativo, alguma coisa do tipo. No caso, não precisou do Scooby, porque ele já estava em estupor, né? Então, só analgésico, que antibiótico terapia normal, e aí no pós-operatório que a gente formula, então, a prescrição certinho. A cirurgia do Scooby, então, foi uma laparotomia com uma esplenectomia total, tá? Então, a laparotomia a gente faz, uma laparotomia de emergência, então tem que ser uma técnica bem feita, mas tem que ser uma técnica rápida. Então, sempre lembrar dos princípios cirúrgicos, né? Então, antisepsia, tricotomia bem ampla, antisepsia do paciente, a gente faz a incisão. A incisão, para a gente fazer o acesso, ao acesso para fazer a esplenectomia, a gente pega na literatura, ela fala pré-retroumbilical, né? Normalmente, a gente não dispõe, então, do chifoide ao pubis, então não necessariamente precisa de uma incisão desse tamanho para fazer a esplenectomia. Então, vocês vão ver que com a rotina e com a prática cirúrgica de vocês conseguem fazer incisões menores. Normalmente é uma incisão que a gente sobe um pouquinho, então, a cicatriz umbilical, e a gente passa um pouquinho. Então, em torno de uns 3 centímetros acima da cicatriz umbilical e desce 3 centímetros abaixo,
é o suficiente. A gente dá bem no quadrante onde fica o baço. Lembrando que o baço, ele sempre vai estar à esquerda do paciente, né? Então, a gente faz a abertura do abdômen. Nos casos de hemorragia, então, quando a gente faz uma cirurgia normal, a gente faz essa incisãozinha pequena. Nos casos de hemorragia, às vezes a gente amplia um pouco, porque a gente precisa fazer uma inspeção desse abdômen e fazer uma lavagem depois. A gente suga todo o sangue que está ali acumulado, né, desse paciente, e aí faz a lavagem com solução fisiológica. Nesse caso, realmente precisa de uma laparotomia, uma celeotomia maior, tá? Então, a técnica, basicamente, a gente faz a localização do órgão. Não vai só encontrar... Primeiro, a gente localiza a parte que tá tendo sangramento, né? O sangramento, no caso dele, era no órgão, né? Não era em vasos. Então, a gente tem todos esses vasinhos que ficam, que a gente chama de hilo esplênico. Tem todos esses vasinhos que é onde a gente faz a ligadura para fazer a esplenectomia. No caso do paciente do Scooby, não era aqui o sangramento. Ele era no parênquima do órgão mesmo. Então, rompeu cápsula, tá? E aí a gente tinha um sangramento ativo. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer... Tenta não, a gente tem que fazer, né? A gente pinça os vasos e vai fazendo a ligadura o quanto antes, tá? Então, liga todos os vasinhos. Então, quando vocês veem lá na técnica cirúrgica, técnica de esplenectomia, tem alguns detalhes bem importantes. Então, a íntima relação com a vascularização da mucosa, da parte gástrica, né? Então, você sempre tem que lembrar que a ligadura ela é bem próxima do baço, não do estômago. Tem que ter um grande cuidado para a gente não fazer o comprometimento dessa vascularização do estômago e a gente ter necrose de parede de estômago aqui. Então, cuidado. Então, a gente tem que saber que a ligadura é próxima sempre do baço. Tranquilo? Aqui eu trouxe para vocês, então, parte de cirurgia, né? Fotos, como é que faz a ligadura. Então, a gente localiza o órgão. Claro que esse órgão aqui, essas fotos são de livros, tá? Não são fotos minhas. A gente não vai estar tudo bonitinho, limpinho, né? Sem sangue. Isso aqui é uma cirurgia que eles fizeram marcada, não é uma cirurgia emergencial. Então, você localiza o vaso, então você divulsiona, vai colocar uma pincinha, pelo menos uma pinça a cada lado, se você tem espaço para colocar duas, beleza, mas tem que cuidar para não adentrar muito a parte da vascularização para o estômago. Coloca uma pinça a cada lado, eu tenho o costume de fazer isso. 2 pinças, faço o corte com eletrobisturi, faço a ligadura, eu faço dupla ligadura em cada vasinho, tá? Faço dupla ligadura com nylon, normalmente eu utilizo nylon, pode fazer uso de fio absorvível, só que monofilamentar. Lembrando que, né, fio absorvível multifilamentar e neoplasia não pode, né? A gente não corre o risco de capilaridade, adentrar a célula neoplásica e continuar o desenvolvimento ali da região. Então, normalmente eu utilizo nylon. No caso, eu faço uma ligadura circular, fecho de um lado, faço 8 sem cortar o fio e fecho de novo, né? Então, varia muito a técnica que vocês utilizam e aprendem também, né, de ligadura. Alguns casos, quando os vasos são pequenos, vocês podem fazer a ligadura de 2 vasos juntos, associados. Só que sempre tem que cuidar para não ficar um espaço muito grande, né? Tentar pegar um vaso que está muito distante do outro, porque ele vai romper e ele sangra. Então, sangra bastante e atrapalha a cirurgia. No caso da hemorragia, né, o sangue ele já está aqui, tudo é horrível. Então, você tem que tentar estabilizar o quanto antes para esse paciente parar de sangrar e aí você poder terminar a cirurgia, né? Professor, deixa eu passar alguma coisa da técnica, quer comentar? Não, pode tocar, Solimar, tá ótimo, pode mandar ver. Aqui, então, no pós-operatório, né, são fotos do pós-operatório, mas sempre tem que lembrar que esse sangue acumulado do abdômen, depois que a gente faz a secção do órgão, a gente tem que drenar, então a gente dispõe de aspirador cirúrgico ou até mesmo de compressa. Não tem aspirador cirúrgico? Faz uso de compressa, tá? Essas compressas aqui, elas podem até mesmo ser pesadas, então você saber o peso da compressa antes e pesa para você ter uma base de quanto o paciente perdeu de sangue. É bem importante, tá? Então, aqui foi o sangue acumulado do pós-operatório do Scooby. E aqui, então, era o baço, né? O órgão depois da ressecção. Então, vocês podem notar que o meu cursor aparece para vocês ou não, quando eu mexo aqui ou não? Eu acredito que sim, né? Aparece sim. Então, você pode notar que essa região aqui, ó, onde está passando o meu cursor, é o momento que ele se aderiu. Então, aqui está rompido, tá? Então, ele teve aderência aqui. Claro que o órgão está bem mais bonito, porque a gente já tinha feito a ligadura de onde estava sangrando, tá? Por isso que nós paramos para tirar foto, isso não acontece.
no caso de hemorragia, ele já estava ligado à parte de baixo, que é onde estava sangrando os vasos que irrigavam para aquela região. Lembra que eu falei que a ruptura era parcialmente no parênquima, mas nós ligamos o vaso que ia para a região e aí a gente consegue tirar a foto tudo certinho. Então aqui, tudo isso aqui era rompido, tá? Esse aumento de volume é o tumor, né? A gente vê que ele pega uma grande parte até mesmo se a gente for, parece até maior do que o que foi avaliado pelo ultrassom, né? Aqui o órgão já resseccionado e comparando com uma pinça, né? Uma pinça dente de rato, ó. É uma dente de rato. Então, parte do aumento e o órgão rompido. Com relação ao pós-operatório, o nosso paciente ele já foi feita a transfusão no transoperatório, tá? Então, nós conseguimos uma bolsa de sangue, foi feito o cálculo. O cálculo a gente utiliza com base no hematócrito do receptor e do doador. Tem algumas fórmulas, tem alguns macetes que a gente utiliza para fazer isso. Se alguém tiver dúvida, depois eu passo, mas para o cão a gente utiliza uma fórmula que a gente usa um fator, que é 90. Então, a gente faz uma fórmula rápida, é o peso vezes o fator. Aí a gente pega o hematócrito que o animalzinho tem, quanto que a gente quer. Normalmente a gente faz uma base do hematócrito para subir para 25, é a média que a gente segue, né? A gente não pode fazer o cálculo para 50, por exemplo, de hematócrito, porque a gente precisa que a medula desse animal volte a responder para os células sanguíneas. Se a gente vai dar muito sangue para ela, fornece muito sangue, pode ter até uma supressão pelo próprio organismo na produção, tá? Então, em torno de 25% aí a gente utiliza. Foi feita a transfusão já no transoperatório. Esse paciente, ele já recebeu alimentação precoce, por mais que ele não tenha apetite, a gente já deixa disponível, porque ele pode se alimentar. A avaliação hematológica foram feitas, né? No pós-operatório, não adianta, igual eu comentei para vocês, não adianta a gente coletar o sangue e sair da cirurgia já coletar, que a gente não vai ver alteração. Por mais que fez a transfusão, muito provavelmente não vai ter nada diferente, salvo os casos depois de 6 horas, tá? Então, a gente fez uma avaliação depois de 24 horas hematológica, a avaliação da função renal e hepática, ela prosseguiu, né? O acompanhamento ultrassonográfico foi executado, a gente dispõe disso do hospital, então é interessante para a gente avaliar desde como está o local da sua cirurgia, como que ficou com relação à parede do estômago, a gente pode avaliar a vascularização pelo Doppler, do ultrassom, presença de líquido livre, a gente avalia também no pós-operatório, e até mesmo o pancreatite, que é uma coisa bem interessante, cuidado com relação à manipulação de todas as vísceras no geral do abdômen, tá? Mas principalmente quando vocês vão manipular estômago, a porção proximal do intestino ali e o baço, porque a gente pode desenvolver pancreatite heterogênica. Além de que o paciente sofreu um trauma, ele pode também desenvolver uma pancreatite por conta do trauma. Então, imagina tratar um quadro de hemorragia que foi, né, teoricamente, ele foi corrigido, paciente malzinho ainda por conta do atropelamento, e aí a gente desenvolve, com erliquiose, a gente desenvolve uma pancreatite traumática. Então, tentar ser o mais tranquilo possível na cirurgia e manipular menos possível os tecidos, tá? O prognóstico para esse caso, ele é um prognóstico bom, tá? Dependendo do quadro, se o paciente não tem metástase, normalmente o hemangiosarcoma, fazendo a ressecção, apresenta um prognóstico bom, salvo os casos com metástase, né? A terapia adequada seria, manda para análise patológica e a gente faz a avaliação coadjuvante com uso de quimioterápico. Tem inúmeros protocolos para hemangiosarcoma, a gente pode associar, fazer uma avaliação bem precisa com relação à função renal, usar o quimioterápico que tem menos lesão renal, né, desse paciente. Óbvio que a gente não vai começar uma quimioterapia logo no pós-operatório e nem no paciente que já está fazendo tratamento para erliquiose. Já é um animal que fica imunossuprimido por conta da cirurgia, mas por conta da bacteremia da erliquiose. Então, a gente trata e depois, no mínimo 4 semanas pós-operatório, a gente pensa em quimioterapia, tá? O tratamento, igual eu falei para vocês, então ele ficou internado em torno de 4 dias, ficou 4 dias sim, com certeza, no hospital veterinário, recebeu alta com tratamento, doxiciclina para casa, omeprazol e analgésico, tá? Deixei uma listinha de 2 vídeos, 2 aulas bacanas para vocês, eu assisti essas aulas, eu acredito que vai agregar para vocês, principalmente pensando na parte de emergência. Essa primeira aula é uma aula rápida para vocês verem com relação à triagem do paciente na emergência, principalmente quem for e pretende de plantão, precisa ter essa base para a gente ponderar qual caso é importante e a gente precisa fazer
com esses casos de maior urgência. E o segundo caso, entrando no ritmo do choque, então, pensando em choque séptico, eu trouxe uma aula para vocês de sepsis, que é uma aula muito bacana de um laboratório que eles disponibilizaram. Vai agregar bastante e vai ajudar vocês na disciplina. Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição. Tem meu e-mail de contato, pode estar conversando comigo. Eu acredito que vários têm WhatsApp também da época da residência. Professor. Ok, Solimar, muito obrigado pela apresentação. Foi bem explorado aí. Gostei que teve participação dos alunos, isso é ótimo, mas seria mais proveitoso se mais alunos participassem. Quanto mais participar, melhor é. Veja que a gente sempre tem um pouco de tempo a mais, né, para falar. Então, vamos exercitar aí a participação, ok? O Solimar, eu vou pedir que você me mande essa... Ah, não, eu consigo aqui. Não, eu consigo o link aqui, daí eu disponibilizo lá no FPR Virtual. Beleza. Uhum. Ok, pessoal? Eu acredito que esse caso, gente, não é um caso... É rotina, tá? A gente atender tumores em baço, tumores esplênicos, com ehrlichiose, para que na residência, muitos casos, não foi nenhum, nem dois, nem três. Claro que não são todos os casos que eles vêm rompidos, né? Com hemorragia, igual esse caso específico que eu trouxe para vocês. Mas era muito, muito comum a gente atender muitos casos que a gente precisava operar pacientes com tumores de mamas ulcerado, às vezes mais de um, às vezes um tumor bem de grande dimensão ulcerado, que a gente tinha que fazer o tratamento de ehrlichiose para poder operar, tá? Então é bem importante sempre associar, né? Clínica médica cirúrgica. Não é só operar a clínica cirúrgica, né? A gente tem que executar a clínica. Ótimo, Solimar. Vamos abrir a perguntas, então. Dúvidas? Ok. Ali a Eduarda tinha perguntado da urina, não sei se eu respondi. Eu tenho relação com ele não ter urinado. A urina daí, no caso, nós colhemos, né? Foi colhida, Eduarda, por conta, foi, né? Você já respondeu, ela falou que foi respondido. E também nós colhemos daí para fazer, foi coletado com sonda para fazer análise, né? Então ele produziu, depois sim, foi monitorado pós-operatório o débito urinário, nós deixamos sondado, estava tudo certo, débito urinário excelente, baixou creatinina, baixou ureia, então foi bem satisfatório o caso e ele recuperou super bem. Ótimo, muito obrigado. Se não tem mais perguntas, então... Professor, eu tenho uma pergunta. Claro. Pode falar. No caso, como ele tinha histórico de hemangiosarcoma, e aí agora apareceu no baço, é feito algum tipo de pesquisa de metástase para ver se ele tem em outros locais? Isso. Quem está perguntando? É a Natália. Natália, foi feito sim. Até mesmo no pré-operatório, a gente fez o exame de ultrassonografia. A gente sabe que o sangue atrapalha um pouco fazer a avaliação, né? Mas as meninas conseguiram detectar já o tumor esplênico. Na laparotomia, nós fizemos uma avaliação macroscópica dos órgãos. Então, na nossa avaliação não tinha nada, tá? Foi feito radiografia do tórax também. Pela avaliação radiográfica, tórax limpo. E aí, no pós-operatório, nós fizemos um novo exame ultrassonográfico antes de ele ir para casa. Foi acompanhado. Na verdade, não foi só um, foram 2 exames. Então, ali, tudo certo. Só que foi recomendado fazer também tratamento quimioterápico e o tutor não quis, tá? Então, mais uma vez, ele não quis fazer a quimioterapia. Então, a nossa recomendação nesses casos é que, quando a pessoa não aceita, não é adepta à quimioterapia, é que pelo menos ele retorne em 3 meses para a gente fazer uma reavaliação oncológica. Aí a minha recomendação eu sempre falava, 3 meses, no primeiro semestre, de 3 em 3 meses. Então, vai ser 2 reavaliações. Não tendo nada em 6 meses, a gente passa para uma reavaliação em 6 meses e depois reavaliação anual, tá? Ah, entendi. Beleza, obrigada. Mais perguntas? Seu Gabriel, Yasmin, Joana, Juliana. Olha, Juliana, foi minha estagiária. Quanto eu não tenho uma pergunta, não.
Ok. Pessoal, eu vou falando os nomes dos que estão aparecendo mais para cima aqui, né? Mas a Valéria, né? Tatiana, o Rafael, Milena, Priscila, né? Um detalhe bem importante, professor, Sintam-se à vontade para perguntar. Para o pessoal, pratiquem ou estudem, né? Estudem a parte de hemoterapia, pessoal, transfusão, tá? Então, estudem transfusão, porque eu já me peguei, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes em plantão que eu demando transfundir 3 da manhã. Então, isso é rotina. Quem atende plantão, domingo agora passado, eu estava de plantão no final de semana, eu transfundi paciente. Então, assim, é rotina. Então, saibam cálculos, saibam quanto coletar de doador, né? Então, isso a gente demanda bastante e, infelizmente, é rotina e é de madrugada, é final de semana. Então, acontece. Então, a gente precisa ter uma certa familiaridade com a técnica. Exatamente, né? Lembrar que quando não é uma situação tão emergencial, você consegue aplicar aquela fórmula que a gente aprende na clínica, né? Para anemia, né? Aquela fórmula clássica lá que você usa o peso, hematócrito do doador, hematócrito do receptor. Em situações emergenciais, vocês vão ver na minha aula, eu deixei isso explicadinho, às vezes você tem que fazer uma transfusão baseada no volume perdido, né? Você pensa lá, o paciente está com hemorragia interna, perdeu sangue e entrou em choque. Então, ele deve ter perdido aí em torno de 30% a 40% da sua volemia. Aí você tem que repor, né? Aí você faz o cálculo, né, estimado de quanto ele perdeu e vai repor aí 2 vezes o volume perdido, né? Você pode fazer isso de uma forma rápida, lembrando que numa situação emergencial, quando você vai repor sangue, para cada ml de sangue reposto, você tem que repor em torno de 3 ml de hidroeletrolítica balanceada, né? Tem que lembrar disso. Tá explicadinho lá na minha aula. Uma coisa interessante também é que são detalhes, às vezes são detalhes um pouco mais que vocês vão se atentar mais para frente, tá? Uma técnica bem descrita que é interessante vocês saberem, é a autotransfusão. Quando a gente coleta sangue do próprio paciente, então tá com um quadro de hemorragia, a gente coleta sangue do paciente e transfunde nele mesmo. Nesse caso específico, a gente não tem indicação. A gente não pode fazer, porque a gente não pode esquecer que a gente está tratando uma neoplasia. Então, é um sangue que ele tem células neoplásicas dispersas pelo abdômen. Por isso que a gente faz a lavagem certinho, faz a drenagem. Nesse caso específico, a gente não pode fazer, tá? Mas é uma técnica descrita, principalmente para ruptura de grandes vasos. Quando a gente consegue fazer estabelecendo no paciente, a gente pode estar coletando de forma asséptica esse sangue, dispondo de bolsa e devolvendo esse sangue para o paciente, né? Então, por forma de via endovenosa. Ok, pessoal, se não há mais perguntas, eu agradeço o Solimar pela apresentação do caso, agradeço a presença de todos, as perguntas que vocês fizeram, a participação. Aos poucos, eu espero que vocês comecem a se sentir mais à vontade, comecem a perguntar mais. Tá? Então, um abraço a todos, boa tarde, fiquem com Deus, até a próxima. Professor, com relação só às aulas, eu vou ficar com uma aula do sistema urinário e da parte reprodutiva. Se o pessoal tiver interesse, por exemplo, em algum tema mais específico, às vezes, eu já vi tal caso, alguma coisa que eles quiserem saber mais, eu não montei minhas aulas ainda. Pode mandar para a professora, pode mandar direto para mim, que eu vejo se eu conseguir incluir nas aulas também, tá? Porque às vezes é um tema de interesse de vocês, sim. A gente consegue estudar e incluir junto. Você pode mandar para o monitor também, que o monitor entra em contato, né? Isso aí. Ok, pessoal? Valeu, então, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Professor, obrigado. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau.